Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Vamos para a aula de filosofia do roteiro 6. Então, pessoal do segunda série do ensino médio, tá bom? Então, o roteiro 6, eu vou falando aqui, né? Mostrando aqui na tela, mas eu vou acompanhar aqui no meu notebook, tá bom, pessoal? Para eu conseguir ler melhor. Vou puxar mais perto aqui. Então, ó, ali no roteiro, no roteiro 6, nós temos algumas habilidades, tá? Então ali, ó, refletir criticamente a ação, moralmente aceita na sociedade, depois outra habilidade, identificar diferentes concepções de indivíduo, e a terceira, identificar as subjetividades como resultado da construção social. E depois as competências socioemocionais, determinação e responsabilidade. Aí nós temos algumas instruções para a realização deste roteiro. Aqui também tem o meu número do WhatsApp. Alguma dúvida, só entrar em contato comigo, tá? Aí nós temos ali no Você Aprendeu. No roteiro passado, né, nós vimos sobre os direitos civis e como eles nascem, né? Qual a importância deles e como eles nascem. E aí, a partir desse roteiro, vamos avançar um pouco mais, falando como nos tornamos indivíduos. Então, ali nós temos o tema agora. Introdução à teoria do indivíduo, John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill. Então, são três filósofos que se dedicaram a a teoria do indivíduo, como nos tornamos indivíduos, tá bom? Aí nós temos a introdução ao tema, né? Para introduzir esse tema, eu usei três perguntas, tá bom, pessoal? E perguntas que vocês vão apenas pensar, refletir, tá? Agora, de antemão, é só para refletir um pouco. Então, ó, como nos tornamos indivíduo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, quais são os processos que nos torna indivíduo? E depois, qual é a sua função como indivíduo no mundo? Então, são três perguntinhas básicas para vocês pensarem um pouquinho mais, tá? Logo abaixo tem uma charge, né? Mafalda, que eu adoro usar a charge da Mafalda. E ali tá ela vendo a televisão, né? E ali da televisão tá escrito: coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Então, assim, ela está parando para pensar um pouco sobre o que ela é. Literalmente, voltado ao nosso tema, né? O que nós somos? Como que nós nos formamos essa pessoa que somos hoje, tá? Então, aí descendo um pouco mais, aí aqui aprofundando. Aí, para aprofundar um pouco neste assunto, leia o resumo abaixo. Então, nós temos ainda em processo de introdução ao tema, né? Falando um pouquinho mais sobre a teoria do indivíduo, né? O que nós temos que parar para nos atentar sobre esse tema, tá? E nós vamos explicar um pouquinho sobre esses três autores, tá bom? Continuando, nós temos três vídeos que vão falar sobre este tema. Vídeos curtos, pessoal. Gosto sempre de usar vídeos curtos, tá? Que são do YouTube, que são videoaulas, né? Às vezes não só de filosofia, mas que abordam outras matérias que abordam esse tema. Continuando um pouco mais. Para conhecer mais sobre este tema, estudaremos agora sobre os filósofos citados. Aí nós temos um resumo, que o primeiro resumo é O Indivíduo segundo John Locke. Ele é um pouquinho grande, né, esse resumo, porém bem completo. E descendo um pouco mais, nós vamos ter um resuminho, né, de algumas palavras dele, né? Então, ó, natureza humana, que é um, ainda esses quadradinhos cinzas, tá? E depois o 2, que é propriedade privada. Depois o 3, contrato social. O 4, o modo do pacto estabelecido no contrato social. E aí são alguns pontos que o autor cita, né? Algumas
um resumo sobre estes temas. Então, são 4 temas e cada um deles daí tem um pouquinho sobre esse tema. Aí, continuando, nós temos um outro resuminho que é o indivíduo segundo Jeremy Bentham e Stuart Mill, tá? E ali nós temos uma pequena charge sobre eles, né, ó. Então vou tentar ler, que tá bem pequenininho aqui no meu notebook, tá, ó. Então, ó, são 2 monges, um conversando com o outro. Então, o primeiro pergunta: Mestre, como faço para me tornar sábio? Aí o mestre fala: boas escolhas. Mas como faço para fazer boas escolhas? Aí ele coloca experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Então, nós temos ali, vendo, né, que as más escolhas também são formas de experiência, também são entendidas como uma evolução. Continuando, quase acabando a bateria do meu celular. Nós temos ali agora as atividades. Então, agora responda as atividades sobre este tema. Então, nós temos atividades todas voltadas ao que foi trabalhado aí, tá? Neste roteiro. Então, a número 1. Qual é a concepção de indivíduo que pode ser identificada a partir das considerações sobre John Locke? Então, tá no texto, também tem no vídeo. A 2. Segundo a visão dos utilitaristas, Bentham e Stuart Mill, para que servem me enrolei aqui. Para que as ações servem? E depois a 3. Como uma forma de contextualizar este tema, a nossa realidade, responda. Tem o vídeo, né, que fala sobre esse tema. E aí ele está perguntando como este tema, que é o Not Wrong King, que eu tenho uma dificuldade no inglês aí que ficou bem nítido, né? Pode ser considerado uma forma de utilitarismo? Justifique sua resposta. Então lá no vídeo vai ajudar bastante para responder isso daí, viu? Que eu acredito que é o segundo vídeo. O primeiro vídeo vai falar diretamente sobre o tema da teoria do indivíduo. E depois a 4, né? A 4 e a 5 são perguntas que são de múltipla escolha. Então a resposta vai estar ali mesmo. Leu, não conseguiu responder? Retoma o tema, tá? As perguntas não são muito difíceis de se entender. Então dá uma voltadinha lá, volta ao tema. Então, ó, o contratualismo de John Locke é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano... Aí 2 pontos, aí vai continuar a frase. A. Era como uma tábula rasa, pois nascia completamente desprovido de qualquer tipo de ideia ou consciência. B. Vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. C. Era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de relação social. E a D. Era o único ser vivo do planeta capaz de manter relações sociais. Então, segundo os contratualistas, hein? Não é segundo o que você pensa, tá bom? E depois, na 5. Deixa eu ver se dá para ver aqui a 5. Isso, a 5. O utilitarismo é uma teoria moral que procura oferecer uma forma de diferenciar ações corretas e incorretas. Qual das alternativas abaixo define melhor o princípio básico do utilitarismo? Então vamos lá. A. Uma ação moralmente correta é aquela que produz o maior saldo positivo de prazer ou bem-estar para todos os afetados pela ação. A. B. Uma ação moralmente correta é aquela que, de acordo com a regra, não façais aos outros aquilo que não gostaria que fizesse para ti. E a C, uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com o imperativo categórico. D,
uma ação moralmente correta é aquela que gera mais felicidades para o agente. Então, assim, é a mesma coisa. Qual é a ação correta segundo os utilitaristas e não segundo a sua forma de pensamento, hein? E depois, aqui nós temos para saber a videoaula lá do Centro de Mídias tratando sobre este tema, tá bom? E para finalizar, né, vamos avançar, que nós vamos trabalhar no próximo roteiro, que seria o 7º roteiro, que é o tema de como nos tornamos indivíduos e das condutas massificadas. Então, a videoaula de hoje sobre o 6º roteiro é sobre este tema, né? É só isso. E deixo para vocês um grande abraço. Peço que vocês tomem cuidado com o coronavírus. Se cuidem das suas famílias, tá? Eu acredito que logo nós estaremos todos na escola, retornando às aulas presenciais. Então, basicamente, agora nós temos que dar tempo ao tempo, né? E vamos tomar muito cuidado. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está lá nas instruções. Entre em contato comigo por ligação ou por mensagem, daí eu tiro essa dúvida. Façam os roteiros, pessoal. Segundo bimestre está aí. Logo, depois desse roteiro de humanas, né? Nós não teremos outro. Então, não percam tempo, tá bom, pessoal? Grande abraço. Deixo aqui o meu agradecimento a todos que assistiram até aqui a videoaula. Muito obrigado, pessoal.